o Brasil estava em vantagem e não em vantagem tudo aquilo que já foi conquistado e que poderia conquistar e não ia se tornar, não ia voltar a ser o que? Colônia de Portugal. Então, Dom Pedro recebe essas assinaturas, 8.000 assinaturas, e depois, após a leitura do documento que acompanhava o abaixo-assinado, o príncipe regente, Dom Pedro, ele decide o quê? Ficar. Esse dia, 9 de janeiro de 1822, foi conhecido como o Dia do Fico. Então, ele foi reconhecido como o Dia do Fico. A gente entender, Dom João, ele volta para Portugal, deixa o príncipe regente, seu filho, Dom Pedro, com 22 anos de idade, aqui no Brasil. O Brasil oficialmente não é rei, não é país, mas faz parte do Reino de Portugal, mas também não é mais colônia. Alguns políticos de Portugal ou de Lisboa, eles não gostam da ideia de Brasil não ser colônia, então eles exigem que Dom Pedro volte para Portugal, porque Dom Pedro voltando para Portugal, o Brasil passa a ser colônia. Só que algumas elites aqui do Brasil, juntamente com as pessoas que querem que Dom Pedro fique aqui, então eles fazem abaixo-assinado, conseguem um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas. Dom Pedro, ele, quando vê essa assinatura, ele declara e fala, não, eu vou ficar no Brasil. E ele fica no Brasil esse dia, 9 de janeiro de 1822, é o dia conhecido como Fica. Só resumindo. Agora a gente vai falar sobre a declaração da independência do Brasil. Quando foi que aconteceu isso e o que levou a acontecer essa declaração da independência do Brasil? Pedro, ele disse de ficar no Brasil, ele fala, não, eu vou ficar no Brasil. Então, após ele decidir ficar no Brasil, ele vai tomar algumas decisões. E essas decisões que ele vai tomar são decisões, medidas que vai aumentar a liberdade do Brasil em relação a Portugal. Então, ele vai fazer algumas medidas para que o Brasil seja, vamos dizer assim, livre, liberto de Portugal. Então, ele vai tomar essas medidas, essas decisões. A principal delas determinava que nenhuma lei de Portugal poderia ter validade no Brasil sem a aprovação dele. Então, é interessante que Dom Pedro fala, então, qualquer lei que venha de Portugal não pode ser válida se ele não, vamos dizer assim, se ele não aprovar. Então, pode vir várias provações, várias leis do Brasil ou de Portugal para o Brasil, porém só vai ter validade se Dom Pedro aceitar. Se ele não aceita, não vai ter nenhuma validade, nenhuma lei, nenhuma norma que vai vir de Portugal. No Brasil moravam alguns portugueses. E o que acontece? Alguns desses portugueses, a maioria dos portugueses que estavam morando aqui no Brasil, eles não gostam dessa medida. Eles começam a reclamar, não, como é que Dom Pedro faz isso? Então, eles não gostam. E algumas províncias, que vai ter províncias aqui de Portugal, de alguns portugueses que moram aqui, eles vão fazer o quê? Eles vão começar a se reunir e vai haver lutas entre aqueles que apoiavam o governo de Português e aqueles que desejavam a independência. Então, vai ter esse conflito entre essas províncias. Então, alguns falam, não, a gente quer dependência, está do lado de Dom Pedro. Outro fala, não, a gente está do lado de Portugal, do governo de Portugal. Então, vai ter esse conflito, essa revolta. Esses conflitos, uns falam, não, a gente quer obedecer Portugal, outros falam, não, a gente quer independência. Então, em meio a todos esses conflitos, Dom Pedro, ele vai receber, vocês podem acompanhar na página 61, ele vai responder receber uma correspondência de Lisboa, que vai exigir o seu retorno imediato a Portugal.
Então, diante disso, o príncipe regente, Dom Pedro, ele optou pela separação e proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Então, diante dessa demanda do povo, ele fala, não, a gente, você precisa, o povo de lá de Portugal, né, escreve essa declaração exigindo que ele volte para Portugal. Então ele pega e fala, não, diante de tudo isso, eu vou proclamar a independência do Brasil. Então, em 7 de setembro de 1822, grava essa data, que é uma data muito importante. 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, ele proclama independência do Brasil. Acontecer essa independência aqui no Brasil, qual vai ser o local? Com certeza vocês já ouviram muito. Então, vai ser nas margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo. Então, lá no Riacho Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro, ele vai gritar e fala independência do Brasil. Então, ele proclama essa independência. Sim, o Brasil declarava sua independência em relação ao domínio de português. Então, o domínio português, ele não vai ter, vamos dizer assim, nenhum poder sobre o Brasil. Em 12 de outubro, ao chegar ao Rio de Janeiro, Dom Pedro ele foi aclamado imperador do Brasil. E Dom Pedro, ele vai receber o título título de Dom Pedro I. Então, ele vai acontecer essa alegria, né? Vamos dizer assim, que ele se torna, ele é aclamado como imperador. Então, ele se torna imperador do Brasil. Tornando imperador do Brasil, Dom Pedro, ele vai... no dia 12 de outubro, desse mesmo ano, Dom Pedro, ele vai chegar no Rio de Janeiro e lá ele vai ser aclamado imperador do Brasil. E ele vai receber o título de Dom Pedro I. Dom Pedro proclamar a independência do Brasil e ele recebeu o título de imperador, e recebeu o título de Dom Pedro I, ele vai tomar algumas medidas. E uma dessas medidas vai ser a bandeira imperial. Então, ele vai dar algumas orientações, como deve ser essa bandeira, como mostra aí no livro na página 64. Aí ele fala que dentro fala das cores, que ele quer o verde, o amarelo e a inclusão de 19 estrelas para representar todas as províncias da nação. Então, ele quer essas 19 estrelas, a cor tem que ser verde e amarelo. Aí ele fala também, ele dá todas as dicas, né? Na bandeira, o retângulo verde e depois amarelo, enfim, representando as cores da família real. Ao centro está o brasão do Império. Então, ele mesmo, Dom Pedro, ele dá as indicações, as orientações de como ele quer essa bandeira para que possa representar bem esse Brasil independente. O escolhido para confeccionar a bandeira foi o artista francês e o pintor oficial do Império. Então, esse aí vai ser as medidas que Dom Pedro vai tomar, que é essa bandeira imperial. Aí, na página 65, tem uma coisa bem interessante, que acho que vocês vão amar. Seria muito bom se a gente estivesse na sala de aula pra gente fazer na nossa própria sala de aula, juntamente com todos vocês com os coleguinhas, né? Mas, infelizmente, né, não podemos estar junto para produzir essa bandeira. Mas, vamos fazer... E dessa vez, a Pro não vai querer que vocês mandem a bandeira no privado, porque mandando pro privado só é a Pro que vai ver, né? Eu quero que vocês coloquem no próprio grupo. Se não der para colocar hoje, vocês fazem e amanhã, quando a Pro abrir amanhã não, segunda,
quando a Pro abrir um momento de dúvida, vocês podem colocar, porque é bom a gente, né, compartilhar também com os nossos coleguinhas para ver o desenho que o outro fez. Então, o que vocês vão fazer? Aí tá falando, né? A bandeira pode simbolizar um país, um estado ou um município, bem como instituições religiosas, esportivas e educacionais. Vamos elaborar uma bandeira para representar a sua turma? Vamos imaginar como é a nossa turma, a turma do 4º ano. Vamos? Imaginaram? Pois é. Então, vocês vão fazer o quê? Vamos observar o grupo. Observe o grupo de alunos de sua sala de aula. Só que assim, não tem como vocês observar, porque vocês não estão indo diretamente para a escola, mas pelo pouco tempo que nós ficamos juntos, vocês lembram, né, de cada aluno, né, o que cada um gosta, aquele que gosta de compartilhar, aquele que não gosta de compartilhar, aquele que gosta de brincar de bola, aquele que não gosta, enfim, aquele que quer sempre apagar o quadro, aquele que quer sempre auxiliar a Pro, enfim. Vocês imaginaram, né, um pouquinho? Pois é. Imaginando aquele pouco tempo que nós vivemos juntos, vocês têm uma ideia de como é a sala de aula. Então, vocês vão fazer o quê? Observe o grupo dos alunos, não tem como observar na sala de aula, vocês imaginou tudo aquilo que a gente viveu lá em fevereiro e início de março. Depois, resiste no espaço abaixo duas características comuns a todos vocês. Qual é uma característica da nossa turma? Uma turma unida, uma turma silenciosa, uma turma estudiosa, isso tudo é característica, estudiosa, alegre, enfim. Depois que vocês escolheu duas características e botou nessa questão 1, aí vem a segunda questão. Elabore o desenho que representa a característica listada por você no espaço a seguir. Então, agora vocês vão produzir a bandeira de vocês aqui, de acordo com a característica da sala que vocês falaram. Assim, uma sala alegre, unida. Aí vocês vão fazer a bandeirinha e vai colocar a foto no grupo, viu? Eu quero ver a foto de cada um de vocês aí. Depois você compartilhe seus desenhos com os colegas e professor. Esse compartilhamento vai ser no grupo, no nosso grupo. Se não for hoje, pode ser, mas eu acredito que seja hoje, porque dá tempo, viu? Não tem muita atividade hoje para fazer, eu acredito que dê tempo para vocês enviar isso no grupo. Ele vai falar, né, que de acordo, cada um de vocês fizeram um desenho. Depois a gente vai fazer uma seleção do desenho, não que for melhor, porque todos vai ser o melhor que eu sei, porque não tem desenho feio, tem desenho diferente um do outro, um mais belo do que o outro, porque todos são lindos. Então, vamos escolher alguns desenhos e vamos fazer uma bandeira, porém não temos como fazer essa bandeira, então vai ficar só assim, na produção de vocês mesmos. Cada um de vocês faz, coloca no grupo pra gente compartilhar, ver o desenho do outro. Vocês podem usar criatividade, fazendo caderno, papel ofício, na cartolina, onde vocês quiserem, vocês podem fazer. O importante é fazer, tá bom, meus alunos? Esse foi o conteúdo de hoje, viu? Um beijo pra vocês. Até segunda-feira, bom final de semana, às 10 horas, Pro. Quer ver, viu, o desenho de vocês. Se não for hoje, segunda-feira, 10 horas, vocês enviam a foto.